A comunidade mesmo, quem já teve a oportunidade de ir para uma comunidade, vê que um número maior de lá, de pessoas são negras, né? Bem difícil você ver uma pessoa na comunidade que ela pode escolher, o que é que eu vou fazer hoje? Não, geralmente aquela pessoa ali, ela tem que trabalhar, e às vezes ela chega de noite em casa, não tem tempo de estudar. Por exemplo, É, como é que você vai conseguir ingressar numa UFBA da vida se você não estuda? Como é que você vai conseguir uma boa nota no Enem se você precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite? e aí, É complicado. e aí, sabe uma coisa boa para acrescentar? É um pouco do pensamento de um grande autor brasileiro e que influencia muito a parte da educação, Paulo Freire, que Tem livros interessantes, viu? sim, um dos livros também mais importantes dele é a Pedagogia do Oprimido, onde ele Pode nos fala, falar um pouco sobre isso, Ivan? claro, a Pedagogia do Oprimido é um livro onde ele fala que devemos mudar um pouco o nosso sistema. Tem muitas vezes que os alunos chegam em sala e o professor utiliza como os alunos como se fosse só uma folha de papel em branco, fazendo até uma analogia a John Locke e o seu empirismo. Viam como se fosse uma folha de pessoa em branco, só que Paulo Freire fala que o indivíduo não tem que ser uma folha de pessoa em branco. Ele tem que também ter o seu ponto de vista, onde o professor está ali para poder mostrar o ponto de vista dele, o aluno rebater e assim os dois criarem um ponto de vista único, onde ele fala como se o indivíduo que está ali às vezes fosse o opressor daquele povo. E só a partir da educação é que a gente pode criar uma revolução. Muito porque o pensamento dele ele era marxista. Marx, como muitos sabem, tenta ser revolucionário nas suas ideias, onde ele emprega mais o mundo social. E era isso que Paulo Freire tentava através do seu livro, onde a gente pode contextualizar até com Luiz Gama, onde ele diz que a educação é o único meio de você equiparar o filho do mendigo ao filho do fazendeiro. A gente tem grandes exemplos, né, de pessoas que vieram de baixo, que hoje têm Subiram empresas na de grande vida, né? sucesso, E não somente assim, pelo meio da faculdade, né? Eu falo do conhecimento mesmo, Sim. de você mudar Tem, de ge- vida ali, né? tem gente que não tem o diploma em si, mas com o conhecimento corre atrás e adquire, né? Conquista grandes coisas, dá grandes passos. Só que infelizmente fica um pouco ali naquela raridade, Raridade. né? São casos ali que você pode pegar um ou outro assim, não é uma coisa constante. Mas assim, assunto interessante. Mas e aí, Ivan, você pode explicar um pouco aí o que é que a Constituição, né? O que é que ela vem trazer, o que ela vem garantir sobre isso? Sim, eu posso explicar até um pouco aqui falando sobre ela, e depois vou ter uma pergunta para Cássio aí, com Pronto. base em uma coisa que eu vi sobre um cara comentando um pouco desse livro aí da Pedagogia do Oprimido. Bem, nós temos alguns artigos que vão do 205 até o 214 da Constituição. É porque aqui, rapidinho, Ivan aqui é o cara que tá sempre ali, né, atrás da Constituição, daquela questão da teoria mesmo, né? Então ele Alguns amigos até ficam me chamando de Mike Royce lá na sala, é, mas fazer o quê? então ele tem essa dinâmica aí legal. Então, falou em Constituição, em código, é com ele. É. Aí eu até tô com minha colinha aqui, viu? Mas a gente tem uns artigos, tanto o 205, que fala sobre a educação ter que ser algo que é oriunda do Estado e da família, que aí vem quando a família não pode apartar, o Estado entrar, fazer com que todos tenham tenham acesso a, ao ensino. E um artigo que eu acho talvez mais interessante, que é o 206, que ele fala: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E os desses princípios que eu achei mais interessante até ele trazer aqui como pauta é o da igualdade de condições para o acesso e a garantia padrão de qualidade, que a gente já até abordou um pouco aqui mais cedo, que é a igualdade sendo o inciso 1 e essa daqui da garantia de qualidade sendo o inciso 7. E quando a gente aborda essa parte da educação sobre qualidade, a gente já viu que tem problemas de qualidade no ensino público e tem problemas de acesso. Quando você não tem um jovem que possa se alimentar bem, como é que ele vai querer continuar estando lá na faculdade? Sendo que o Estado também tem que permitir o acesso dele, que ele continue tenha uma continuidade no seu trabalho. E quando eu estava vendo um pouco sobre Paulo Freire, teve um texto de um professor que falou que eu achei muito interessante. Às vezes tem os professores que querem procurar novas dinâmicas para os alunos, mas que às vezes não conseguem por causa do calendário apertado, de ter que fazer muitas manobras para poder dar todos os assuntos. E eu quero saber com você, Cássio, como você vê isso do calendário às vezes estar apertado, talvez prejudicar a dinâmica que você queira ter com seus alunos? A questão de greve também, né?
que acontece muito. Perfeitamente, eu falo exatamente isso, Matheus. Na escola pública, algumas vezes acontecem essas greves, né, Sim. que elas atrapalham bastante. As greves em si, né, acontecem por insatisfação dos professores, né, seja por questão de salário, até por questão de alunos mesmo, né, falta material, falta muita coisa, alimentação, às vezes a sala está mofada, às vezes, Tem mais capacidade de aluno do que o permitido. sim, salas Superlotado. superlotadas, né, exatamente como o Dani falou. Tem salas, às vezes, com 60, 50 alunos, para um só professor é muito complicado. Então muitas vezes se vira aí, pronto. E, bom, Exatamente. acaba desestimulando, né? Porque não dá condições de trabalho. E a partir dessas greves, acontece muito de ter reposição depois que voltam às aulas no sábado. Se um aluno já é meio difícil dele conseguir na semana, imagina no sábado. Muitos eles desistem, eles só falam não vou, pronto, acabou. Aí tem essa aula, o aluno ele não aprende. Como é que fica a acessibilidade desse aluno lá na frente? Às vezes acontecendo 3, 4 meses de greve. E até, Acaba e ficando até prejudicado. interessante que Cássio aí da parte de esportes, né? Uma área que sai mais assim, às vezes, da teoria e que pega mais o físico do indivíduo. Mas quando a gente aborda é um outro método que muitas vezes auxilia muito jovens. Você pega na educação, ela vai muitas vezes tirar o jovem de trabalhar de forma ilícita. No caso de chegar e tentar assaltar um pai de família. Muitos, às vezes, pelo esporte, são retirados desses mundos, de virar alguém contrabandista de drogas, coisa e tal. Como você vê isso, Cássio, na sua vida? E você também, Dani, nos Sim, colégios? como professor de educação física, a gente fica bem atento, né, com os alunos, principalmente com os que gostam mesmo das aulas práticas. A gente consegue visualizar aquele aluno que tem uma aptidão melhor para certo esporte, seja basquete, futebol, que é muito comum aqui no Brasil, né? Vôlei, qualquer esporte, até dança, balé. Muitas meninas são mais difíceis de praticar atividade física, mas elas praticam, né? A gente consegue ajudar bastante alguns alunos, mandando eles para alguns projetos sociais, como a gente tem aqui na nossa cidade. Tinha a Cidade do Saber, que agora está parada. Tem a Casa da Criança também. A gente consegue direcionar esse aluno, evitar que depois que ele saia da escola, ele vá para a pracinha, né? Que muitas vezes muitos acabam indo pela onda dos amigos e acabam utilizando drogas ou praticando algumas coisas E não tudo, devidas. tudo volta para a educação, né? Tá tudo englobado ali na escola. Eu acho que é de comum acordo aqui que isso tudo faz parte do sistema ali É que uma coisa interdependente, né? Ela parece ser independente de sua essência, mas se conecta a tudo. então acho que o que Luiz Gama fez, né, por meio da educação, acaba aí servindo para a vida toda. Então, se uma criança, né, tem uma base de estudo ali, porque assim, no caso de Luiz Gama, ele foi autodidata, né? Então ele buscou ser sujeito de direito, ser reconhecido como sujeito de direito, né? Porque até então ele não era. E não só ele, como vários outros que foram escravizados de forma injusta ou que só estavam naquela maneira de estar escravizado em si, que já é uma coisa horrível. Imagine você aí, um jovem, tá preso, ter isso de forma obrigatória, e se você não cumprir suas ações, você sofre penalidades físicas, ser chicoteado, como aqui a gente tem o Pelourinho. Pelourinho, como todo mundo sabe, foi um marco onde vários negros eram açoitados. Sim, sim. O direito dessa criança estudar, não só da criança, mas como de todo mundo, ele é um direito básico, mas importantíssimo. Luiz Gama, ele foi muito bom nessa contribuição que ele teve para com a sociedade, dele conseguir buscar que as pessoas elas têm o direito à educação. Sem educação, nossa sociedade não vai para frente, certo? Você pega uma criança que não tem educação, ela vai viver a vida toda sem ganhar um salário mínimo. É Muitas muito. vezes elas, muitas vezes elas vão acabar recorrendo pelo mundo do crime. Uma criança que ela tem uma boa educação na sua infância, ela passa por sua adolescência, ela continua até a fase adulta, ela consegue uma boa escola. Se ela tiver uma boa escola, ela com certeza vai ter um bom futuro. Ela vai conseguir entrar numa boa universidade, ela provavelmente vai conseguir um bom emprego, né? Nossa sociedade hoje é muito importante ter-se um currículo,
não necessariamente todas as pessoas devem ter o currículo. Não é isso que eu tô querendo falar, que você só vai ser aceito na sociedade se tiver um currículo, uma formação, não. Mas é de vital importância você. É, A mas hoje em sociedade dia hoje também, impõe isso, né? hoje em dia você também tem um famoso network, né? Sim, Network, onde você conhecendo as pessoas certas, você se dá melhor. também, Sim. também. E quando você tem um lugar, como sempre diz aquele ditado, né? Me diga quem tu anda, que eu te digo quem tu és. Sim. A pessoa, quando você está em volta de pessoas que têm a maior possibilidade de ter sucesso, você se torna um indivíduo que possivelmente Tem. tem mais possibilidade de ter sucesso. É, o ambiente, né? O ambiente Com as pessoas com faz. que você anda, né? Que, como aquele ditado também, que nós somos as 5 pessoas que nós mais andamos. Ou seja, a influência é em tudo. No modo de vestir, no modo de pensar. Então, Eu até queria dizer como é importante a gente ter essa visão até do passado, porque eu tô aqui até com uma frase de um grande filósofo, pensador, Soren Kierkegaard, que ele fala que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida se olhando para frente. Com a gente observando todos os defeitos que o passado já nos mostra da nossa sociedade, erros cometidos pelo Estado, até por órgãos em si, políticos, a gente ainda tem que ter a visão que o futuro pode ser melhor. A gente pode consertar todos os erros que já foram cometidos.